Vocês estão ouvindo? Já tá ouvindo? Já. Espera Show. ninguém entrar, não, porque senão fica. Quem vê depois, né, fica aquela enrolação. Aham, fica chato mesmo. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Sou Larissa, arquiteta, e hoje eu vim aqui com a Vivian para a gente falar sobre um tema muito importante, que é a saúde da cidade, né? E para a gente discutir sobre esse tema e ter uma troca bacana, vocês podem também comentar aí a opinião de vocês e para a gente realmente trazer uma reflexão sobre como a cidade vai impactar, né? Tanto na nossa saúde física, na nossa saúde mental, né? Como um todo, assim. Meu nome é Vivi, para quem não me conhece, sou Vivi Lima, sou nutricionista. E vamos lá. Muitos devem se perguntar o que uma nutricionista e uma arquiteta tem a ver, né? Se a gente fosse falar especificamente da nutrição e da arquiteto, por exemplo, nós duas trabalhamos juntas num projeto de unidade de alimentação, né? Um arquiteto precisa de um nutricionista que gere uma unidade de alimentação para poder entender como é que funciona o espaço, né? Mas seria um assunto muito específico, muito técnico. Então, a saúde, que é uma categoria, uma área da nutrição, né, faz parte. Então, é um assunto que me interessa também, porque eu trabalhei como arquiteta e urbanista por alguns anos. Então, é sempre importante, acho que para qualquer pessoa, debater sobre o assunto, né, da saúde urbana, né. É, vamos introduzir assim de uma certa forma. Por exemplo, quando a gente pensa em cidade, né, como planejamento de cidade, a gente vê as questões básicas que a população necessita, né, como educação, saúde, mobilidade urbana, e até em questões áreas verdes, questões de infraestrutura que atraia o fluxo da população dentro da cidade, né? Aqui em Boa Vista, por exemplo, a gente ainda tem o benefício de ir e vir dentro da cidade com rapidez. Ninguém se estressa no trânsito aqui, por exemplo, né? Quem é de metrópolis tem que dormir tarde, acordar cedo, passa muito tempo no trânsito. Isso acaba afetando a qualidade de vida, a saúde da pessoa, né? E aqui a gente não teria esse problema. É claro que tem muitos acidentes de trânsito, mas isso aí é uma outra questão, né? É, E as áreas verdes também atraem, não essa pessoa sozinha, mas famílias. A ciclovia, a gente tem um exemplo em Boa Vista, né, que acabou atraindo as pessoas a se exercitarem, né? Então, tudo isso influencia, não só na cidade, mas no impacto das pessoas, né, que vivem nela. Quando a gente vive numa cidade caótica, né, que não te atrai a sair de casa, acaba sendo pessoas mais estressadas, introspectivas, depressivas. Então a cidade tem essa função também, questão social, né? isso, de socialização, né? E aqui em Boa Uhum, Vista a gente justamente tem essas vantagens, né? De ter muitos espaços públicos. Aqui a gente não se compara a uma grande metrópole, né? Uma cidade com poucos habitantes. uhum, Então, consequentemente, a gente tem essas facilidades e aumenta a nossa qualidade de vida, né? Porque se você passa, por exemplo, uma hora no trânsito, você tem que acordar muito mais cedo, tem que dormir pouco. Então, aqui a gente tem essa vantagem, né? Os espaços públicos também, né? Que influenciam as pessoas à prática de exercícios físicos, né? Isso tudo é muito positivo. uhum. As ciclovias, né? Tudo que a prefeitura tem feito aqui em Boa Vista para justamente melhorar essa qualidade de vida, né? Aí pensando, assim, é um tema muito complexo e a gente pode refletir em várias coisas, né, sobre o assunto. Atualmente, acho que o que mais se debate, mais vê hoje em dia é a questão do Rio Grande do Sul, né? As enchentes, né? O risco que traz isso, né? Para não só agora, mas depois, né? Quando tiver menos emergencial, como está agora, né? Mais impacto, por exemplo, de risco de contaminação de água, de alimentos, de pragas e vetores, né? Não só a cidade, a infraestrutura em si, mas para a saúde da pessoa. Tem algumas reportagens que está até vendo algumas doenças que podem se disseminar por causa desse problema que a gente tá vendo lá, né? Que não só afeta o Rio Grande do Sul, mas acaba afetando o Brasil todo.
né? Questão de abastecimento de alimentos, plantações, né? E se fala também a questão do governo público, né? Durante esses anos, a gente sabe que o Rio Grande do Sul sempre sofre com esses problemas, né? Ambientais. E se investe em recuperação de infraestrutura. É todo um ano isso, né? E é um dinheiro, vamos dizer assim, jogado fora, porque se recupera e destrói, se recupera e destrói. Cadê a infraestrutura de prevenção, por exemplo, né, que deveria ter, que não se olha para isso, né? É claro que aqui no Brasil a gente não tem uma estrutura socioeconômica como de outros países, né? Mas a gente tem diversos modelos, como na Coreia do Sul, Japão, né, de cidades que estão de fato preparadas para passar por esse tipo de situação, né, de catástrofe. Então, no caso, seria o incentivo, né, a melhorar essa infraestrutura mesmo para estar preparada, né? Por exemplo, eu vi uma matéria que no Japão tem áreas alagáveis, então são áreas que enchem, né, durante épocas de enchente, e quando não estão em enchentes, elas viram espaços públicos, né? Vi essa matéria no Arquidele. Então, assim, existem soluções, né? A gente vê países que estão bem à frente e que a gente com certeza deveria se basear nesses modelos, né? Para ter essas políticas públicas voltadas para a prevenção, para justamente não acontecer esse tipo de catástrofe, né? Que até afeta o patrimônio cultural Uhum. da cidade, que lá é uma cidade que tem bastante imóveis, né, que são tombados, então isso aí também é uma preocupação. Eu até vi que eles tinham reformado a parte da orla, né? Do Rio Guaíba, né? Tinham reformado a parte ali, que era patrimônio, né? E acabou sendo destruído tudo novamente, né? E aí esse dinheiro acaba sendo um gasto e não tem uma conscientização para além disso, né? É sempre só recuperação, recuperação. Recuperação é importantíssimo, mas sabendo que é um lugar de emergência, né? Com vários fatores, tem que se olhar para outras questões também, né? Fora a questão do uso e ocupação, né? Porque muitas áreas ali que foram alagadas eram áreas de proteção permanente, né? Do rio Guaíba, justamente esse que inundou, né? E transbordou. Então, assim, muitas vezes a gente vê que várias leis, né? Que a prefeitura Uhum. coloca, o plano diretor, e as pessoas são leigas, né? E muitas vezes constroem ali, né? Sem a devida autorização, justamente porque elas não sabem dessa importância de respeitar essa legislação de uso e ocupação do solo, né? É, falando de metrópoles, de cidade como um todo, a gente vê a importância de planejar uma cidade, né? As cidades vão crescendo de forma desordenada, né? E a gente vê claramente divisões. Hoje em dia tem divisões, tem mini cidade dentro da cidade, né? Aqueles centros de edificações luxuosas, né, que fazem tipo, condomínios fechados. Isso acaba dividindo a cidade. A gente vê a questão de luxo e da pobreza, né? E geralmente quem sofre mais é quem está na área pobre, porque vão para periferias, vão para áreas degradadas, né? Marginalizadas, né? Marginalizadas, não tem saneamento básico, são pessoas que têm mais fragilidade para ficar doentes, né? É, moram em cima de morros, tem desabamentos, então são várias questões, né? Não há um planejamento para ser uma questão ter uma igualdade, né? É sempre aquela divisão. A gente vê claramente o luxo do lixo, vamos dizer assim, né? Uhum. E justamente essa expansão urbana que a cidade naturalmente, todas as cidades vão ter, que teriam que ser previstas, né? Essa divisão de bairros, essa divisão de usos, né? Uso residencial, uso comercial, tudo isso precisa ser dividido, né? De forma igualitária, para justamente não acontecer, né? Essa questão da precariedade em infraestrutura nessas áreas mais marginalizadas e periféricas, né? Porque a gente sabe que isso contribui para a disseminação também de doenças, né, infecciosas, enfim, vários tipos de doença e patologias que surgem
da falta de infraestrutura e saneamento básico, que é um problema que a gente tem aqui no nosso país, né? Nosso país, nossa cidade, em todo canto, né? Uhum, Se fosse o ideal, por exemplo, planejar uma cidade do zero, né? A gente categorizaria a parte da saúde, aproximava todo mundo das infraestruturas básicas, né? Que é a educação. Até que aqui a gente tem uma questão, por exemplo, tem posto de saúde a cada bairro, pelo menos, né? Tem escolas, até que tem uma divisão relativamente boa, né? Mas tem muitas cidades aí que não tem essa condição, que foi crescendo de forma desordenada, né? Que afeta a qualidade de vida das pessoas, né? uhum. E tem muitas pessoas morando hoje em moradias que não são habitáveis de fato, né? Moradias que são muito escuras, que são pouco ventiladas, né? E essas pessoas, elas têm direito a uma assistência técnica de um arquiteto, né? Para justamente melhorar a habitabilidade dessa casa. E o que seria uma habitabilidade coerente, né? Seria espaços verdes, ventilação, né, conforto térmico, acústico, tudo isso é muito importante e às vezes a gente não percebe, mas impacta diretamente na nossa saúde física, né, na nossa saúde mental. Falando disso também, uma questão que ficou muito claro, porque demorou bastante tempo, né? Foi a pandemia, né? A gente viu o quanto é importante, né? A questão social da cidade, essa relação que o homem tem com a cidade, né? Muita gente que não aguenta ficar muito tempo em casa, ficou agoniado de tanto tempo ficar em casa, né? E aí teve gente até que fez reformas, quem não pôde fazer reformas, melhorou a questão da qualidade, conforto térmico de casa, né? Porque já que era para ficar dentro de casa, que ficasse mais confortável, né? Quem mora em casas mais escuras, não é ventilada, não tem nenhuma planta, é só concreto, acaba ficando uma pessoa um pouco mais estressada. Tem a questão da introspecção, as pessoas ficam mais depressivas, mais doentes, né? Então, para te ver como é importante a questão do efeito da arquitetura, né, na qualidade da saúde, né, qualidade de vida das pessoas, né? Porque Uhum. o nosso lar é a nossa casa e a gente precisa ficar bem dentro da nossa casa, até para ficar na cidade também, né? Exato, porque a gente do micro a gente consegue expandir para o macro, né? E é claro que a gente muitas vezes não tem controle, né, das políticas públicas que vão ser implementadas pelo governo, enfim. Mas a gente tem o controle daquilo que a gente vai fazer na nossa casa. Então, por exemplo, se a sua casa tem diversas patologias, né, se tem mofo, se tá assim um imóvel antigo, você não dá importância para aquilo, isso está afetando a sua saúde e você nem percebe, né? Uhum. A cidade, né, em si, questão urbana, essa relação é antiga, né? Se a gente fosse conceituar a cidade, seria aglomeração de pessoas. O que seria uma cidade, né? Uhum, exatamente, a aglomeração de pessoas, ali uma vila, né? Que tem, assim, desde os primórdios, assim, que o homem começou a ser uma pessoa, a ficar num lugar só, né? A deixar de ser nômade e ficar num setor só, sabe? Uhum. Quem está assistindo aí, tiver alguma dúvida, é só perguntar que a gente está lendo aqui, tá bom? É, a relação climática é importantíssima, né? A questão das prevenções que a gente falou, investir em prevenção, porque está cada vez mais complicado, né? É seca, um lado é seca, queimada, o outro lado é enchente, né? De ponta a ponta, não só o Brasil, mas o mundo em si. As cidades sofrem e a gente vê o quanto é importante esse investimento público, né? Para tentar minimizar as questões desses desastres, né, na vida das pessoas. Eu estava vendo que a questão psicológica, no caso do Rio Grande do Sul, a população vai sofrer bastante, né, porque é um trauma durante
e depois, né? Quantas pessoas já morreram, os familiares, o trauma que vão sofrer, não só psicológico, mas a questão da cidade em si, depois voltar, tentar desde o zero novamente, né? Reconstruir, né? Reconstruir, né? A gente vê que isso vai demorar, é complicado, né? E daqui a pouco o ano está acabando de novo e a gente sabe que as coisas vão acontecendo, né? E o mundo está mudando, assim, o aquecimento global, né? Todas essas situações que vêm ocorrendo impactam diretamente nas questões climáticas e tudo mais. E a gente sofreu também, né, com a pandemia há uns anos atrás. Então, assim, Que nem faz tanto tempo assim, né? a gente precisa realmente estar preparado para essas situações de fato, né? Eu acho que é isso, né? Tem mais Em alguma coisa? relação, eu queria falar um pouquinho sobre o Covid, né? Ah, o Porque como Covid. tu falou que levou as pessoas a reformar, né, a casa e tudo. Uhum. E desde então a gente está praticando muito a questão do home office, né, que eu acho que é uma estratégia muito legal em relação à sustentabilidade também, né, porque aí a gente consegue emitir menos, né, poluentes, não precisa pegar aquele trânsito todo dia, então eu acho que é também uma estratégia positiva para melhorar um contexto todo, assim, né? Em relação ao aquecimento global, que a gente sabe que os gases poluentes contribuem para isso, e também em relação à própria saúde física mesmo da pessoa, porque, querendo ou não, esse regime híbrido, ele ajuda você a ter um pouco mais de qualidade de vida, assim, ao meu ver, né? Tem a Em questão relação ao trânsito. social também. As pessoas Isso. acabam ficando um pouco mais dentro de casa, né? Uhum. Introspectiva. É assim, tem benefícios, mas tem malefícios também, né? Mas eu acredito assim que o regime híbrido ele pode ser positivo, né? Se for bem aplicado, né? Você Uhum. ter reuniões presenciais, ter esse contato presencial, mas também ter opções, né, de fazer um home office quando necessário. Eu acho uma ideia assim interessante, né? A se pensar. Aham. Muito se fala, tem muita gente que fala que Boa Vista podia ser verticalizada, que só cresce horizontalmente, né? Uhum. Mas a gente sabe que a verticalização tem seus bons, suas parte boa, né? Que acaba mais pessoas morando, né, num espaço só, né? Só que ao mesmo tempo a gente vê aquela quebra da ventilação, né? Que Boa Vista tem essa qualidade, né? E outras cidades, quanto mais edificações, uma juntinha da outra, a gente vê que tem prédios que não tem nem questão da iluminação, do sol, né? Que é importante a edificação ter o sol, né? A questão não só da ventilação. E aí, Bovis também tem muitas lagoas, né? A questão do Uhum. solo também. Tem gente que já diz que esse já é um mito, né? Que nem na questão do solo. Mas o que que tu acha? Geralmente essa verticalização ela acontece por conta de um aumento populacional exacerbado, né? Uhum, Que faz com que não tenha mais espaços, né? Não tenha mais para onde construir, e aí as pessoas precisam realmente verticalizar, né? E aqui a gente não tem ainda um contingente populacional que justifique essa verticalização, né? Além disso, a uhum. gente tem ainda áreas de expansão aqui na nossa cidade, então basicamente seria um investimento que não é o momento ainda Não é o da nossa momento. cidade, né? Então seria bom a gente aproveitar enquanto a gente ainda tem justamente isso, né? É. As áreas verdes, os espaços arborizados, né? Essa ventilação cruzada que hoje todo mundo tem acesso. Os quintais de casa também, porque se você for para outras cidades, as pessoas hoje em dia não têm mais quintal, E né? quando tem é caríssimo. O quintal Então, hoje em dia. então, então isso aqui é algo muito positivo que a gente ainda Uhum. tem aqui em Boa Vista, né? Apesar de ser muito extremamente quente o clima aqui, né? Que não ajuda muito A gente se acostuma, em já está relação ao acostumado. conforto térmico, né? Mas a gente tem outras vantagens também. E eu creio que provavelmente vai chegar o momento, né, da gente verticalizar, né, daqui uns anos, quando aumentar a população, quando aqui realmente estiver crescendo,
né, no sentido populacional, mas por enquanto a gente ainda dá para manter mesmo as residências, né, térreas, os lotes maiores, tudo isso. E isso impacta positivamente, né, essa questão nossa na qualidade de vida, né? Você chegar em casa mais cedo é bom. Você respirar um ar puro, né? É bom, é ótimo, né? Você tem áreas verdes para socializar, é ótimo. É, a questão das ciclovias, fazer exercício, a gente tem grandes espaços para fazer exercícios. Então, isso tudo impacta positivamente na saúde, né? Na nossa qualidade de vida. Acho que é isso, né? Eu acho que basicamente a gente faz um panorama geral, É, assim, da saúde aqui em Boa Vista, né? Da saúde da cidade de Boa Vista em específico, que é onde a gente vive, que é onde a gente experiencia os espaços. E é claro que ainda tem muitas coisas que precisam ser melhoradas, lógico. obviamente, né? Como a gente comentou aqui, Uhum. diversas situações em relação à infraestrutura, né? Mas é basicamente um local bom para se viver, né? Tem muitas cidades ainda com o mesmo perfil, né, que Boa Vista, né? Tem Uhum. ruas largas, ainda tem ventilação, né? Não é só aqui, né? Tem ruas largas, lotes maiores, né? Uhum. Mas realmente isso é um ponto muito positivo aqui, né, para nossa cidade. Então é isso, gente. A live foi pequena, porque é um assunto complexo, né? Se a gente fosse falar de todos os assuntos que envolve, ia demorar bastante, né? Não, e também é porque ele É, envolve um macro, né? Um cenário aham, muito. Basicamente um cenário nacional, né? Porque cada cidade tem a sua complexidade, as suas aham. necessidades Seus específicas, né? problemas. Isso, as suas demandas específicas, né? Então é um assunto complexo que envolve a sociedade como um todo, né? Sociedade no sentido geral, assim. E que impacta na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas. Então, é como eu digo, assim, o macro a gente não tem muito controle, né? A gente tem aqui as nossas opiniões, aquilo que a gente acha coerente, mas na nossa casa, né, no micro, a gente consegue ainda, né, fazer Fazer alguma intervenções coisa. positivas, melhorar o ambiente, melhorar a nossa estrutura, nossa infraestrutura e, consequentemente, a nossa qualidade de vida, né? Porque já ficou provado que o ambiente impacta, sim, a nossa saúde, a nossa qualidade de vida. Para finalizar aí, joga teu peixe. Quais são as orientações que tu daria para o teu cliente, né, para poder melhorar uma casa que está, vamos dizer assim, que está influindo na carga ruim na pessoa, entendeu? Bom, o primeiro passo é o orçamento, né? A gente, como arquiteto, precisa trabalhar levando em consideração essa limitação, né? Porque hoje o orçamento é o que pesa muito para os clientes, mas às vezes pequenas intervenções já têm resultados muito positivos, né? Como de repente você, assim, para reformas maiores, mudar, né, todo o layout do seu ambiente, fazer uma pintura, né, trocar uma iluminação, colocar uma iluminação amarela mais aconchegante, né? Colocar umas plantinhas. Exatamente, trazer um verde, né, Uhum. para dentro do espaço, né, com plantas que sobrevivem dentro de ambientes internos. E realmente pequenas soluções, né, layout, ventilação cruzada, melhora também do conforto térmico através, por exemplo, você coloca um brise, você coloca uma cortina, você coloca uma persiana, né, de acordo com a necessidade, com a demanda do cliente e do espaço, né? Porque tudo isso vai influenciar. Aproveitar ao máximo a iluminação natural, né? Isso, Não exatamente. tacar, ficar no escuro e tacar a iluminação artificial, que acaba prejudicando a nossa. Tanto na pele, tá? Uma questão que a gente não presta muita atenção, mas a iluminação artificial prejudica a nossa pele. E a questão de estresse também, ela estressa Ela tanto estimula o cortisol, né? hormônios ruins, né? Cortisol. Do estresse. Aquela luz também de computador, televisão também, que a gente acaba sendo afetado e a gente nem percebe, né? É aos poucos. Dia a dia ali vai
afetando, né? Então, às Uhum, vezes, são pequenas intervenções que já vão trazer uma melhora muito positiva, né? Mas, claro, se você puder, se você tiver condições, né? O ideal é você ter a sua casa planejada, né? Os seus espaços pensados para a sua necessidade, né? Para o seu estilo de vida, porque tudo isso a gente leva em consideração. Então, uhum. esse é o cenário ideal, assim. Mas é claro que nos imóveis que já existentes, a gente também pode fazer intervenções positivas. Para quem chegou depois, a gente falou um pouco da cidade de modo geral, tá? Uma visão macro, né? Para poder falar da sua casa, né? Que é uma visão micro, mas que faz parte da cidade, né? É de uma forma geral. A arquitetura está em todos os sentidos, né? Você vai para todo lugar e a arquitetura tá ali, né? Tá ali. Porque às vezes a gente tá assim focado em outra coisa, né? Porque o ser humano ele vive no foco, ele não consegue focar em várias coisas, né? Então, por exemplo, Uhum, se eu sou dentista, eu vou focar na saúde bucal, naquilo que influencia positivamente, negativamente, uhum, vou focar na anatomia do dente, né? Enfim. Mas se eu sou arquiteta, eu já vou focar mais, né, nos espaços, nessa distribuição, né? E a gente, né, como estamos vivendo dentro de espaços, a gente sempre vai ser influenciado por esses espaços, uhum. né? Não existe um espaço neutro, né? Sempre ele vai trazer uma influência positiva ou negativa, né, na sua vida. Altera de alguma forma, né? Exato. Então é isso, gente. Obrigada aí para quem assistiu, quem vai assistir depois, tá? Qualquer coisa, deixa as perguntas no Reels, né? Que vai ficar como Reels. E eu vou também postar no YouTube, né? Porque isso aqui faz parte do podcast do Papo de Nutri, tá? Eu sou Vivian Lima, para quem não me conhece, nutricionista. E Eu sou Larissa. Larissa, arquiteta e urbanista. Qualquer coisa, siga aí a gente, tá bom? Precisando de uma questão de saúde e uma questão de arquitetura. Então, Precisando de uma questão de saúde, né? é, Eu digo muito que, assim, para mim, eu acredito a arquitetura como qualidade de vida, né? Então, é. tipo assim, No fim, influencia, a né? minha frase de escritório, assim, de propósito é arquitetura é qualidade de vida através do espaço construído. Então, basicamente, né, a Aham. gente sempre vai precisar de um arquiteto ali para dar uma opinião, para melhorar a habitabilidade do espaço. Uhum. Então tá bom, tchau, tchau, vou encerrar aqui. Tchau, tchau. Aí, insert.